O pesquisador Josh Kaufman fez uma pesquisa muito interessante explicando sobre o ritmo da natureza. Ele tirava fotos de uma determinada área e ele fazia gravações da natureza. Assim como vocês estão ouvindo agora, provavelmente alguns pássaros, alguma coisa aí de fundo. Ele registrava essas fotos e fazia uma gravação do local para ouvir o ritmo da natureza. E ele teve uma surpresa quando ele comparou num intervalo de 20 anos a mesma região. Apesar da foto ser igual, o som da natureza era totalmente diferente. Então você podia ter uma imagem, olhar aquele local e achar que estava tudo normal, que nada tinha mudado. Só que na verdade tinha mudado muita coisa. Perto daquela região tinham construído uma barragem e a barragem estava influenciando muito no ecossistema. Ele começou a fazer esses estudos, então ele começou a gravar. Ele grava embaixo d'água, ele grava em florestas, desertos, em vários locais. Da forma como ele fez, hoje é possível que você escute uma determinada região para saber como que está a qualidade daquela região, daquela natureza, digamos assim. É como se fosse um termômetro. Isso me lembrou muito as situações da nossa vida, né? Às vezes a gente vê uma foto, a gente vê um momento, um instante da vida daquela pessoa e a gente imagina, de repente, que ela tá desse jeito ou daquele jeito e a gente acha, não, tá tudo bem com essa pessoa. E aí passa um determinado ponto, um determinado momento e a gente é surpreendido negativamente com alguma coisa. Seja, às vezes, uma surpresa muito desagradável, ou seja, às vezes a pessoa estava sofrendo por uma depressão e a gente nem tinha a menor ideia de que isso estava acontecendo, porque a foto era uma, só que o ritmo era outro. E aí isso não dá pra gente verificar só com uma foto. E essa ideia de ver a imagem e não ver o ritmo, a gente pode trazer para várias situações. Por exemplo, médicos às vezes podem ver uma imagem, um raio-x, uma tomografia, mas eles não estão vendo o ritmo daquele paciente. Constantemente na área da saúde acontece o seguinte: você tem imagens que são muito boas e pacientes que estão muito ruins na clínica, e você tem imagens que estão péssimas e pacientes ótimos. Então é muito complicado você focar em uma imagem só. Você está vendo um fragmento daquela história toda. Aquelas clássicas fotos de presidentes se beijando, que os fotógrafos pegam exatamente aquele momento onde eles estão se aproximando e, dependendo do ângulo, realmente parece que eles estão se beijando. Isso é outro exemplo de como a gente pode pegar um fragmento e a gente não vai entender tudo. Por isso que a gente tem que entender muito bem qual que é o contexto daquela situação. Quando a pessoa se torna um expert naquilo que ele está fazendo, automaticamente ele ou ela tem uma capacidade muito grande de entender 3-6 formam um cenário, né? Essa teoria de 4-6 eu acho muito legal, que basicamente a gente pensa o seguinte: a gente viu que precisa ter um contexto, a gente viu que precisa ter também uma congruência. Faz sentido 2 líderes mundiais se beijando? Não é congruente. Então tem algo a mais aqui naquilo ali. E a gente sempre precisa, para fazer uma boa encontrar um bom cenário, a gente precisa também combinar coisas. Então o contexto, a congruência e a combinação. Então a gente vai combinar coisas para poder chegar no resultado final. Então basicamente, se você pegar qualquer grande área, qualquer grande domínio e você pensar no uso dos 3-6, você consegue criar um cenário. E aí você tem que se sentir confortável ou não nesse cenário. Então basicamente, vamos pegar um exemplo aqui. Um policial chega numa determinada cena de crime com a filha do casal. E aí a filha do casal vira e fala assim, de uma forma seca, né? E agora, o que eu tenho que fazer? Ela não tá desesperada, ela não tá aflita, ela não tá num surto, ela não tá congelada, ela tá pensando racionalmente, e agora? O que eu vou fazer? E agora, o que eu vou fazer? Seus pais acabaram de morrer. Foi exatamente essa pergunta que a Suzanne von Richthofen fez pro primeiro policial que chegou na cena do crime. E depois foram saber que ela tinha orquestrado a morte dos pais, né? E aí, quando o policial ouviu isso, o que ele pensou? Falou:
tem alguma coisa errada aqui. Esse cenário não faz sentido nenhum. E através disso o expert consegue eliminar alguns potenciais cenários e trabalhar com outros cenários. Então vamos lembrar: combinação, contexto e congruência. Somando esses 6, a gente tem que entender qual que é esse cenário. Se o cenário for positivo, a gente pode até continuar intervindo, continuar agindo. Mas se o cenário não for atrativo, não for positivo, para que você vai fazer alguma coisa? No sentido de acreditar que aquilo ali é um bom cenário. Você vai agir verificando que não é um bom cenário. E aí o policial foi lá e chamou a delegacia de homicídios para chegar rápido no local, porque tinha alguma coisa que não estava certa naquela história. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, que a gente se vê na semana que vem. Tá frio. Tá bem frio aqui em Biúna. A mão congelando. Eu acho que eu mereço um likezinho aí pra essa mão congelando. Valeu, galera. Um beijo. Fui.